Pessoal, boa noite aí, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as forças axiais e a tensão normal média, né? Até agora, a gente estudou, né, as forças internas nas barras, atuando paralelamente ao eixo delas, né? Fica no eixo, paralelo ao eixo. Né? Ainda não vamos falar em força cortante, cisalhamento, nada. Podemos dizer que são forças axiais, assim é chamadas forças, que são paralelas ao eixo, forças axiais. É comum ocorrer esse tipo de situação em elementos estruturais. Ou mecânicos comprimidos, eles podem ser compridos e finos, delgados, né? Como pendurais, parafusos, eixos, treliças e assim por diante, né? A gente vai ver então a distribuição de tensão média que age em uma seção transversal, né? Com carregamento axial, ou seja, você tem um eixo, por exemplo, com carregamento, pode ser tanto de tração quanto compressão, e nós vamos ver o que acontece se a gente tiver uma seção transversal nesse eixo, né? Como a seção transversal da barra é constante, né? A gente considera que é constante, tem-se uma barra prismática. Nesse caso, qualquer lugar da barra onde se deseja fazer um corte e aplicar o diagrama de corpo livre, terá a mesma força, né? Porque a gente está considerando que ela é constante, né? Para determinar a distribuição da tensão média que atua na área da seção transversal, é necessário adotar duas hipóteses, né, simplificadoras. Ou seja, quais são essas hipóteses? A primeira é, para um carregamento, é necessário que a barra permaneça reta, né? E para uma eventual deformação, a seção transversal deve permanecer plana, né? Se você cortar, ela fica plana, não fica deformada. A seção que você corta ela perpendicularmente ao eixo. Para que ocorra uma deformação uniforme, né, no segundo caso, a carga P que a gente vai aplicar deve ser aplicada ao longo do eixo da barra. E essa deve ser composta de um material homogêneo e isotrópico. O que vem a ser um material homogêneo e o que vem a ser um material isotrópico? Materiais homogêneos são materiais que têm a mesma propriedade física e mecânica em todo o seu volume. Quer dizer, não tem mistura de materiais ali. É tudo uma coisa só, são iguais, de ponta a ponta. E os materiais isotrópicos são materiais que têm a mesma propriedade em todas as direções, né? Ele é igual em todas as direções. Por exemplo, se você olhar essa figura 1.24, você tem um eixo, um exemplo aqui, no caso A, que você está aplicando duas forças, uma em cada extremidade do eixo, forças de tração, essa força P, né? Essa força P, ela é interna, certo? Você está tracionando ela. Se você seccionar perpendicular a ela, né, você tem uma área de seção transversal que a gente fala. E você tem as forças, o que acontece? Externas, que é o P de baixo, e você vai ver que nessa seção transversal você vai ter as forças internas. Você seccionou elas. E você tem também, na figura C, a região que vai ter a deformação uniforme da barra. Quando você vai aplicar esse esforço, ela vai ter uma deformação porque ela é isotrópica e homogênea, né? Considerando as hipóteses simplificadoras, a gente vai ver o que acontece, por exemplo, em um determinado ponto, se você pegar um pontinho Q qualquer, né? Numa área que a gente chama de ΔA, né? Uma pequena areazinha,
E que lá você vai ter uma força, uma pequena força nessa pequena área que a gente vai chamar de ΔF. Então você tem uma força P, linha, e você tem lá nessa areazinha aqui, você tem o ΔF e o ΔA. Se essa força P ela está comprimindo essa pelinha no desenho A, no desenho B, então você tem essa força de compressão. A gente falou agora há pouco de tração, nesse caso aqui de compressão. O que acontece? Nas diversas seções, né, que são os desenhos C, D e E, você vai ter essa deformação, essas forcinhas atuando, né? Em cada caso você tem um esforço, né, nessas diversas seções transversais que você cortou essa peça aí. Se a gente dividir a intensidade da força pela área, a gente obtém o valor médio da tensão na área. Para a área tendendo a zero, né, para a gente fazer o limite dela, você sabe que então a tensão sigma é o limite da ΔA tendendo a zero, da ΔF, que é o delta da força, dividido por ΔA, que é o delta da área, né? Pequenininho, minúsculo lá. A tensão definida na figura 1.25, ela varia ao longo da barra, conforme a figura 1.25B, 1.25C, 1.25D, 1.25E, que a gente viu agora, né, no slide anterior. Essa variação de esforço ao longo da barra sempre ocorre, entretanto, pode ser avaliada como insignificante. É uma pequena variaçãozinha, já que a gente falou que o material é igual no todo o seu comprimento. Claro, existe uma diferença, né? Mas a gente considera, nesse caso, que ela é insignificante. Dessa forma, consideraremos o carregamento uniforme, como previstos nas hipóteses simplificadoras que a gente falou agora nos slides anteriores, né? Quais são elas? Materiais homogêneos e materiais isotrópicos, certo? Assim, sob essa condição, a gente está colocando essa condição, a seção transversal ficará conforme a figura 1.26 agora aqui, tá certo? Ou seja, todo o signo, toda a tensão dele é igualzinha em toda aquela área. Então, se você tem uma força P num pontinho C, a gente considera que é uniforme em toda aquela área transversal que a gente está estudando, né? Você pode pesquisar, por exemplo, veja a dedução completa dessa distribuição de tensão normal no capítulo 1 do Hibbeler, né? Na 7ª edição você vai encontrar mais informações aí na sua pesquisa sobre isso daí, essa matéria. Agora, o que acontece com a tensão normal média máxima, né? Nas situações discutidas até aqui, né, as barras possuem sempre seção transversal e carregamento constante, né? O que a gente vem falando até agora. Entretanto, é comum que determinamos pontos ao longo do comprimento longitudinal das estruturas apresentem variações de área de seção transversal, que não sejam exatamente perfeitas. E também as barras podem sofrer outros carregamentos externos, né? Dependendo da região que a gente está estudando, por exemplo, uma barra, ela pode ter outros esforços externos também, ao longo dela. Assim, deve-se analisar em qual seção transversal há uma tensão máxima. É essa que nós temos que levar em consideração naquela, por exemplo, naquela barra, uma barra aí, sei lá, de 2 metros, né? Ela pode ter seções um pouco diferentes e pode ter carregamentos um pouco diferentes um dos outros, quando a gente faz um corte transversal. Então, o que nós temos que estudar, aonde que você vai encontrar a tensão máxima, por exemplo, nessa barra. Para isso, a gente verifica as forças ao longo da barra e para cada segmento que ocorrer mudanças de carregamento, faremos um corte da seção e faremos também o diagrama de corpo
livre, né, aplicando uma condição de equilíbrio estático, a fim de descobrir as forças dessa seção. Para então calcularmos a tensão e descobrir qual é a máxima tensão em qual setor dessa barra, qual seção dessa barra, a gente vai encontrar essa tensão normal máxima. Vou dar um exemplo então aqui, ó. Veja aqui a figura 1.27 de uma barra, né? Então você tem que determinar a tensão normal, média, máxima para a barra dessa figura, né? Agora, a gente sabe, nesse exemplo, que se você cortar a largura dessa barra, ela tem 35 milímetros por uma espessura de 10 milímetros, né? Conforme a figura 1.27 aqui, quem está vendo. Nela, ela recebe do lado esquerdo, no ponto A, 12 kN de força de tração. Lá do lado D, ela está recebendo 22 kN de tração. Se você olhar também na figura, no ponto B, ela recebe, também no sentido de tração, duas cargas de 9 kN. E no ponto C, ela está recebendo, também tração, duas cargas de 4 kN. Então você vê que é uma figura que ela tem variações de esforços nela, de força dela. O que a gente falou agora anteriormente? Para descobrir a força interna em cada segmento da barra, devemos realizar um corte da seção em cada segmento e desenhar o diagrama de corpo livre. Então, se você passar um corte na seção entre o ponto A e o ponto B, você vai ter 12 kN de tração de um lado e uma força PAB, que também tem que ser igual a 12 kN. Se você traçar um corte entre o ponto B e C, você já não vai ter essa mesma força. Ou seja, você vai ter, o que você vai ver? Você tem uma força que é no ponto A de tração de 12 kN. Ali nesse anel do ponto B, você tem duas cargas, que são 9 kN cada uma, e vai ter uma força de tração de 30 kN, que nós vamos ver como chegar nisso daí. E também, se você traçar um corte entre o ponto C e o ponto D, o que você vai ter? Você vai ter uma força de tração de 22 kN para a esquerda e uma força de tração de 22 kN para a direita, que a gente vai chamar, que é essa força da esquerda, da força PCD. E como é que você faz isso? Para determinar esse diagrama de corpo livre, o que você tem que fazer? Presta atenção. Equação de equilíbrio, somatória das forças na direção X. Nesse caso, nós não temos força na direção Y, só no eixo, na direção X. Para o primeiro caso, o que você tem? Você tem para a esquerda menos 12 newtons e para a direita mais a força P de A até B tem que ser igual a zero. Então, se você passar esse menos 12 kN para depois, né, para o lado direito, você vai ter essa força PAB igual a 12 kN. Então, se você olhar lá na transparência no slide anterior, está lá 12 kN no primeiro desenho embaixo. No segundo caso, né, entre o ponto B e o ponto C, a mesma coisa, equação de equilíbrio para o eixo X tem que ser igual a zero. A somatória das forças no eixo X tem que ser igual a zero. Então você tem menos 12 kN. Depois você tem menos 9 kN. Depois, novamente, porque são duas forças de 9 kN. Então você tem menos 12 kN, menos 9 kN, menos 9 kN, mais a força PBC tem que ser igual a zero. Se você passar para o lado direito, né, você então tem que a força PBC igual a 30 kN. Então a gente está demonstrando como é que ele chegou nesse valor de 30 kN. E também no outro caso, no terceiro caso, que é o segmento CD, o que você tem? Você tem menos PCB mais aquela força de 22 kN é igual a zero, né? Na equação somatória das forças de direção X. Ou seja, PCD
é igual a 22 kN, tá bom? Note que podemos fazer o diagrama em qualquer lado da barra, né? Você pode começar tanto do lado esquerdo da barra quanto do lado direito da barra. Uma vez que toda a sua extensão está em equilíbrio estático. Nós estamos considerando que essa barra está em equilíbrio estático. É o mesmo procedimento dos métodos de seções que a gente viu nas treliças. Com o resultado obtido, podemos observar que as forças máximas, P máximo, atuam na barra e valem 30 kN. Quer dizer, todas essas três equações aqui em cima, qual é a força máxima que a gente encontrou? Foi no ponto PBC, que é igual a 30 kN. Com isso, né, podemos calcular a tensão nominal média, máxima. Tensão máxima, né, sigma máximo. O que é o sigma? Sigma é força dividido pela área, certo? Então, você tem o P máximo dividido pela área da seção. Qual que é o P máximo? 30 vezes 10 a terceira Newton. Qual que é a área? É 35 milímetros vezes 10 milímetros que foi dado pelo problema. Então, a tensão máxima, nesse caso, é de 85,70 megapascal. Por fim, utilizando o método das seções, podemos observar que, para uma mesma barra, há diferentes esforços internos, pois ao longo da barra são aplicados carregamentos diferentes, que é o caso desse exemplo. Assim, a máxima tensão nominal média resultará do esforço máximo ao longo da barra. É o valor que a gente já trabalha, então, com a condição máxima. Ainda no projeto de verificação, por exemplo, de treliças, que a gente viu o exemplo nas aulas anteriores, trabalhando na hipótese de aumentar a carga sobre ela, né? Lá o coordenador e apresentou um desenho de seção transversal das barras, mostrando o que está mostrando aqui na figura 1.29. Ou seja, você tem aqui na sua treliça, você tem dois tipos de perfil em U e perfil em L, né? O perfil em U, ele tem 50 por 125 por 50 milímetros. O de L é 38 por 38 milímetros, né? Então, você tem aqui uma área de 2,65 em um e E igual a 5, a espessura no primeiro caso é de 2,65, é o item B, e no segundo, no item C, que é o perfil em L, você tem 38 por 38 e a espessura desse perfil é de 5 milímetros, né? E ele fala, quando é 2 L's, em cada eixo desse, cada barra dessa, que está escrito 2 L's, ou seja, ele tem dois perfil em L. E quando está escrito U no eixo, na barra, é o perfil em U, um perfil só. As dimensões da seção são essas que acabei de falar agora, né? Verificou-se que no projeto que a tensão admissível do material dessa barra, foi dado que essas barras, ela tem uma tensão de 165 megapascal. É dado isso daí. Esse material desse perfil em U e desse perfil em L, ele tem uma tensão de 125 megapascal. Para verificar se as treliças suportará o novo carregamento, né, deve-se calcular todas as tensões em cada barra. Aproveitando a memória de cálculo das forças internas obtidas na seção anterior, verifica-se que as tensões calculadas serão inferiores à tensão admissível do projeto, né? Se você fizer todo o cálculo de barra por barra, você vai ter uma tabela aqui que vai dizer quais são as tensões em todas as barras, né? Então, nessa tabela você tem, por exemplo, o nome de cada barra. A barra AB é simétrica, né, que nem a gente viu no exercício da treliça anterior, a barra MN. E o perfil usado é o 2L, né? Ela tem uma área de 710 milímetros quadrados, está exercendo uma força de compressão, a força de 35, ele tem então, calculando, você vai encontrar um sigma de 49,30 megapascal.
Se você colocar, como foi dado nas aulas, as 2 aulas atrás, uma força extra de 3 kN, então o F vai ser 35 mais 3, 38 kN. Aí a tensão dela, que tem uma força maior, vai ser de 53,52 megapascal, tá certo? E assim por diante. Todas as barras, BD, por exemplo, é igual a LN, você tem um perfil em U, você tem uma área de 582,21 milímetros quadrados, também é compressão, a força de 46,10 e a força extra de 51,63. A tensão máxima da força de 46,10 é 79,19 e a tensão máxima em 51,63 e força é de 88,68. E assim por diante você vai concluir, vai fazer todos os cálculos de cada barra dessa treliça. Se você for analisar os resultados dessa tabela, pode-se notar que alterações nas tensões normais médias são proporcionais às forças internas da barra, por conta de acréscimos de carregamento. Pode-se observar também que todas essas tensões calculadas estão abaixo da tensão admissível do material. Qual que era a tensão admissível do material? 165 megapascal. E nós não encontramos nenhum valor superior a isso daí. Eu acho que o máximo que a gente encontrou aqui foi 104, que eu estou vendo agora. 104 megapascal no eixo DF, na barra DF, que é igual a JL, que é a pior condição que nós encontramos. Então, ela está, a treliça, a tensão dela está abaixo do que a tensão máxima do material. Então, não está correndo problema nenhum. Pode-se observar também que todas as tensões calculadas estão abaixo da tensão admissível, certo? É o que eu estou falando agora. Dessa forma, o acréscimo de carregamento nas treliças não causará prejuízo à estabilidade da estrutura. Ou seja, barras da treliça têm resistência para suportar esse novo carregamento. Que era a dúvida lá que o coordenador, né, tinha, se colocasse para cada lado lá 3 kN para cada lado, se ia influenciar na treliça. Nesse caso, a gente fazendo o cálculo, está vendo que as tensões admissíveis são na treliça é inferior à tensão admissível desse material que está sendo usado na treliça. Avançando aí na prática, por exemplo, olha um exemplo nosso aqui, tá certo? Aplicação dos conceitos na área da saúde, né? Então, quando um homem, ele pesa aí, que nem eu, né? 80 quilos, ele pula verticalmente, verificou que a sua tíbia absorvia uma tensão normal média de 2 megapascal. Tem-se que o osso possui uma seção de um corte AA transversal, né? Aí no desenho aí, ó, do lado direito, corte AA, circular, com diâmetro externo, porque ela é oca, de 50 milímetros. E o diâmetro interno desse mesmo osso, né, que é a tíbia, de 30 milímetros. Então, é uma figura que ela é oca, o osso ali é oco. Considerando que a fíbula F, lá o desenho F, não está suportando nenhuma carga, determine a força equivalente atuante na tíbia. E qual a relação entre a força com o peso do homem. Olha só que legalzinho, né? Então vamos lá, figura 1.30, o esquema da perna. Então vamos calcular. Primeiro, para a área da seção transversal da tíbia, né? A área, o que é a área? A área, usando o diâmetro, a área é π sobre 4. Do que? Do diâmetro 2, que é o diâmetro maior, ao quadrado, menos o diâmetro 1 ao quadrado, que é o diâmetro menor. Então, a área é 4, π dividido por 4, que multiplica 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado, certo? Calculando a área porque é oco, né? Então você tem que fazer os dois diâmetros, o externo e o interno. Daí você chega aí no cálculo de 1.256,64 milímetros ao quadrado.
E a força atuante nesse caso? Olha, sigma é a força dividido pela área. Então, o que é se você passar o P para o lado do sigma e o sigma para o lado do P? Então, a força P é sigma vezes a área, tá certo? Então, o que você tem? Você tem 2 megapascal, que é o peso, vezes a área. A área que calculamos agora, que é 1256,64. Esses 2 megapascal é dado no problema. Ou seja, você tem então que você tem no seu sigma 2.513,28 newtons. A relação entre a força equivalente e o peso do homem é o peso dividido pela massa do homem. O que é a massa? É a massa dele vezes o G. O que é o G? É a aceleração da gravidade. Então, a relação o que é? É o peso, que a gente calculou, que é 2.513,28 newtons, dividido por quê? 80 quilos, que é o peso do homem, o meu peso mais ou menos, né? Vezes a aceleração, né? Aceleração que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer essa divisão, Newton por Newton, vai dar 3,20. Ou seja, temos um aumento de 3,2 vezes do peso do homem. Então, olha só, tem uma série de exercícios agora, 3 exercícios muito interessantes para a gente fazer. Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios e trazerem aí na próxima aula que a gente tem aí um bom trabalho, né? Para essa nota máxima, esse negócio todo que a gente precisa então completar, né? As nossas tarefas. Então o desafio de nota máxima é vocês fazerem e a gente discutir então esse exercício posteriormente nas aulas futuras aí, presenciais. Então olha o primeiro caso, é muito legal. E uma edificação, ó, isso é normal a gente encontrar isso, por isso que é legal ver. Os pilares são elementos estruturais, conhecidos popularmente como colunas, né? Que transmitem as forças do edifício para a fundação, né? Passa tudo lá para o pilar final, né? Somatório, tudo que vem vindo de cima para baixo, e vai para a fundação, descarregar lá na fundação. Esse carregamento é aplicado no sentido da força peso, ou seja, verticalmente, é distribuído na fundação. Para cada casa tem uma fundação diferente, gerando uma tensão normal de compressão, né? Está comprimindo a fundação, toda aquela carga do edifício está comprimindo através do pilar, né? E transmitindo essa compressão para a fundação. Então, qual é a tensão nominal média para uma força de compressão de intensidade de 1000 newtons, aplicadas em uma placa de dimensão da coluna, do pilar, tá certo? Que é 2 metros por 1 metro. Então você tem a área aí e você daí dá fácil calcular qual é essa carga, né? Essa força de compressão, essa intensidade dela. O segundo problema é o seguinte: para erguer cargas verticalmente nas indústrias em geral, isso acontece nas grandes empresas, não precisa ser grandes empresas, né? São utilizados equipamentos que possuem a capacidade de suportar o peso do material, né? Então tem diversos de modelo aí, guindaste, gruas, guinchos, né? E etc, né? Que você usa, empilhadeira, tudo usa para levantar peso. O que se difere é a forma como são montadas e as cargas que podem suportar. Lógico, se você tem uma ponte rolante que ela suporta 10 toneladas, você não vai pegar uma peça de 15 que ela não vai aguentar. A figura a seguir representa um esquema de um equipamento para suporte da carga vertical. O equipamento acima possui 2 trechos distintos, sendo que o segmento AB tem uma tensão admissível de 165 megapascal e o segmento BC tem uma tensão admissível de 100 megapascal.
Conhecendo as tensões admissíveis, né, que é dado no problema, de cada barra, qual deve ser o diâmetro D1 e D2, respectivamente, o que nós fizemos exercício agora há pouco, aí agora achando o diâmetro. Então você tem várias aqui opções, A, B, C, D, E, né, e E, né? Então você tem 17,57 milímetros no primeiro diâmetro e 19,54 milímetros no segundo. Depois na letra B, 29,85 e 15,26. Na letra C, você tem os dois diâmetros, 23,24 e 19,54 milímetros. E na letra D, né, 0,5 kPa e 0,5 kPa. Então tem aqui, ó, o eixo, olha lá, um comprimento de 300 milímetros entre A e B, com diâmetro D1. E, no outra parte do eixo, que ele é mais fino, tem um diâmetro D2, 250 milímetros, né? E a carga de 30 kN, né? Então, tá aí para você calcular isso daí. O equipamento acima possui dois trechos distintos, sendo que o segmento AB, com tensão admissível, que é dado tudo o problema, 165 megapascal, e o segmento BC tem a tensão admissível de 100 megapascal. Conhecendo as tensões admissíveis de cada barra, qual deve ser o diâmetro D1 e D2, respectivamente. Então, está aí a alternativa A, B, C, D e E para a gente poder calcular. E por último, né, um outro exercício bom também, para fixação de uma arandela, é necessário o uso de um suporte. Está lá, o suporte. Você tem A, B e C. Ele pode ser montado de diversas formas. Uma delas é utilizando cabos, né, com o propósito de montar uma treliça simples de duas barras, conforme a figura aqui, ó, AB, BC. AB, o ângulo de AB que faz com horizontal é de 60 graus. O ângulo BC, né, do eixo BC aqui, né, é aquele triângulo que a gente faz até em construção civil, né, para saber se está tudo certinho, perpendicular, tudo, né, é o 345, né? Também é uma maneira de você saber quantos graus tem com relação à vertical. E você tem aqui as várias alternativas para saber qual que é a alternativa correta, A, B, C, D e E. Que a gente também, eu vou pedir para vocês trazerem para mim na próxima aula, né, na aula presencial, esses exercícios feitos e as dúvidas, então, a gente vai poder tirar em sala de aula qualquer dúvida que tiver. Mas eu peço para todos vocês que façam esses exercícios. Não deixem de fazer, são exercícios simples. São os primeiros momentos aí, primeiros exercícios aí da área de resistência de materiais. Aprendendo, tendo essa noção, e a gente não leva a dúvida para frente para as próximas matérias, né? É simples. E qualquer coisa, nós vamos tirar essas dúvidas, né, na aula que vem, na aula presencial. Tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.